Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui no Carecas de Saber. Professor Thomas, e vamos dar continuidade ao nosso assunto República Oligárquica. Hoje, já que você já viu a estrutura econômica e a estrutura política da República Oligárquica, vamos ver como a população mais pobre lidou com essa nova república, com esse novo modelo de governo. Já adianto para vocês que a República Oligárquica é marcada por uma série enorme de revoltas de caráter popular por conta do abandono. A gente viu, por exemplo, quando falou de economia da República, uma economia voltada aos interesses das elites. E é uma economia que joga, que marginaliza as camadas mais pobres, que vão ser jogadas à margem da sociedade e vão ser ignoradas. Para não dizer todas, a maior parte das revoltas que a gente vai ver na República Oligárquica é consequência desse abandono. De você esquecer que o Brasil não é feito só de quem tem dinheiro, mas é feito também de quem precisa de apoio do Estado. A gente vai começar hoje conversando sobre movimentos que aconteceram no Nordeste, Canudos e Cangaço, certo? Qual que era a situação do Nordeste aí já na proclamação da República? Vamos lembrar que ela foi proclamada em 1889. O Nordeste já era um lugar onde a seca era um problema muito grande para essa população mais pobre, que dependia da produção agrícola para a subsistência. Era um local onde esses sertanejos empobrecidos tinham sua mão de obra explorada pelos grandes fazendeiros. Eles chegavam a ficar meses esperando começar, por exemplo, a época de colheita para serem contratados pelos fazendeiros para trabalhar 12 horas direto colhendo e ganhar R$500, o que não dava para nada naquela época. Portanto, é uma região de miséria, de fome, de desespero. E qual o contato que os moradores dessa região tinham com o governo, com as políticas públicas? Eles só conheciam dois tipos de representantes do governo: os cobradores de impostos e a polícia, que estava sempre a mando, vamos lembrar, dos grandes proprietários. Então, essa população sertaneja ela sempre via duas opções. Ou ela se entregava a um negócio chamado banditismo, e que aí no Nordeste vai ficar conhecido como movimento de cangaço, dos cangaceiros. E aí você vai lembrar do Lampião, da Maria Bonita. O que é ser cangaceiro? É um grupo criminoso, Vamos tomar cuidado também para não romantizar esse negócio. Os cangaceiros, na mesma medida que, por exemplo, saqueavam as fazendas dos grandes proprietários e distribuíam essa renda, eles também aceitavam ser contratados pelos grandes proprietários para perseguir uma vila, ou para atacar uma vila, ou para servir de jagunço mesmo. Mas e o que é o cangaço, então? Uma consequência dessa situação de miséria. Uma outra opção é o caminho da religião, dos movimentos religiosos não necessariamente vinculados à Igreja Católica. É nesse contexto que vai surgir o Antônio Conselheiro, que é o líder de Canudos. O que é o Antônio Conselheiro? O Antônio Conselheiro é um beato. Ele é um religioso que lê a Bíblia, faz pregações, mas ele não pertence à Igreja Católica. Esse Antônio Conselheiro, ele é um cara muito atípico. Vestia sempre um camisolão azul, uma barba muito comprida, usava sempre um cajado. Você que é mais nerd vai, por exemplo, enxergar nele a figura do Gandalf do Senhor dos Anéis. E ele falava do quê? Ele falava de salvação. Ele falava de melhora, ele falava de união. O Antônio Conselheiro levava para essa população mais pobre palavras de esperança. E também levava críticas ao modelo republicano. O Antônio Conselheiro, ele era messiânico. Ele defendia a vinda de um Messias. E para ele, quem era esse Messias? O Dom Pedro II. Ele vai falar que a situação dessas pessoas só piorou porque o Dom Pedro II foi tirado do poder e a gente entrou no período republicano. Toma cuidado com o negócio. O Antônio Conselheiro, em nenhum momento, ele estava tentando armar uma revolta contra a República, tá? De forma nenhuma.
Mas o que ele falava, né, ele defendia que a vinda do monarca traria, né, a prosperidade e segurança para essas pessoas. A gente já falou de movimento messiânico quando eu falei do sebastianismo em Portugal, nas nossas aulas aqui de Brasil, quando a gente falou da União das Coroas Ibéricas. Eu falei, ó, esse tipo de pensamento, esse pensamento messiânico vai ser trazido para o Brasil nesse momento. O Antônio Conselheiro vai começar a pregar e vai angariar uma série de seguidores que vão peregrinar junto com ele pelo interior do Nordeste. Até chegar no norte da Bahia, numa fazenda abandonada chamada Belo Monte, que ficava às margens de um rio chamado Vaza Barris. E eles vão ocupar Belo Monte, né? Enquanto ele deixava aí umas 200 pessoas construindo uma igreja, montando suas casinhas de pau a pique, ele continua a peregrinação dele. Em muito pouco tempo, Canudos já contava com 10 mil pessoas. Era um povoado extremamente povoado na região do interior do Nordeste, um dos mais povoados. E como é que se organizava esse povoado? As terras, por mais que tivesse uma outra propriedade privada, as terras, de forma geral, eram coletivas, não tinham dono, pertenciam a todos de Canudos. E se você não tivesse condição de trabalhar, seja por conta da idade, ou você é muito idoso, ou você é muito jovem, ou você tem alguma deficiência, ou você tem alguma doença, você não vai ser abandonado, as pessoas vão te dar o suficiente para a sua subsistência. Você não tem nem rico, mas também não tem pobre. Quer dizer, né, para os padrões que algumas pessoas podem estar acostumadas, você vai considerar eles pobres, mas são todos iguais. Não é para menos, né, que numa pira meio maluca, as elites, principalmente da Bahia, vão começar a chamar o Antônio Conselheiro de comunista, mas não tem nada a ver, ele nem teve contato com essas ideias. Ele só pensava no bem-estar dessa população sertaneja. E quem que Belo Monte vai incomodar? Vai incomodar primeiro os fazendeiros. Por quê? Uai, a mão de obra barata que eles tinham não estão indo mais trabalhar, porque estão indo para Canudos. Canudos representa esperança. Canudos representa sobrevivência. As elites locais, né? Porque Canudos já está se tornando muito grande, pode vir a ser um incômodo. A igreja que vai falar, como assim eles estão usando o nome de Deus, né? Que é o que só a gente poderia usar para angariar essas pessoas. E, por último, o governo federal, quando perceber que não vai ser tão fácil derrubar Canudos. E aí, por conta da pressão dos grandes proprietários de terra do Nordeste, o governo federal vai começar a mandar uma série de expedições para tentar acabar com Canudos. A primeira expedição, em novembro de 1896, vai mandar 107 soldados, que vai ser, facilmente derrotada. A segunda expedição, já em janeiro de 1897, vai mandar 560 soldados, mais alguns canhões, que também vai ser derrotada. A terceira expedição, já é uma expedição muito mais forte, vai ter 1.300 soldados, vai ter infantaria, vai ter cavalaria, vai ter artilharia, vai ter canhão, vai ter um monte de coisa. Só que os sertanejos, eles conhecem muito bem o território. Então, usando táticas de guerrilha, eles vão derrotar essa terceira expedição. Aqui, antes de eu falar da última expedição que vai derrotar Canudos, a gente precisa ter noção de um negócio. Canudos se tornou um problema nacional. O exército não consegue derrotar um bando de sertanejos empobrecidos do sertão da Bahia. Pior, isso começa a ir para a imprensa. As pessoas do Brasil inteiro começam a falar de Canudos. E, óbvio, né, a imprensa vinculada à elite vai pintar Canudos como uma revolta, como um lugar de barbárie, que eles querem acabar com o movimento republicano. Inclusive vão pintar o Antônio Conselheiro como monarquista, o que não era o caso. E aí vai ser mandada a quarta expedição, que vai ficar ali, né, na região de Canudos de junho a outubro de 1897. E essa expedição, antes da gente falar dos soldados e de como ela vai ser montada, é importante que a gente saiba quem vai junto com essa expedição. Jornalistas. Canudos virou um espetáculo a nível nacional. Vários jornais das principais cidades do Brasil vão mandar representantes para escrever sobre a destruição de Canudos. E entre esses caras vai ser enviado um paulista chamado
Euclides da Cunha. E junto com o Euclides da Cunha, né, aliás, o Euclides da Cunha vai junto com uma expedição de 14 mil soldados, fortemente armados, com muitos canhões, preparados para dizimar Canudos. E veja bem, Canudos resistiu a 14 mil soldados de junho a outubro. Todos esses meses, Canudos foi expurgada palmo a palmo, no sentido mais literal da palavra. E a população de Canudos resistia bravamente, não deixava. E era muito louco, porque você tem relatos de que a população sertaneja que não está em Canudos está tentando passar pelo exército para entrar em Canudos para ajudar a proteger Canudos. Porque é isso. Canudos é esperança. Canudos era a condição que eles tinham de uma vida melhor, que era muito precária. Veja bem. Só que chega uma hora que não dá para resistir. Mesmo com os armamentos que Canudos conseguiu adquirir por conta da segunda e da terceira expedição, é muito difícil você competir com o poder do Estado. Com o país inteiro, com recursos, munições, armamento, pessoas do país inteiro contra você. E Canudos vai cair. Você tem noção? Os últimos sobreviventes de Canudos são um velho, 2 homens e uma criança, que estão refugiados na igreja de Canudos. Todos os outros foram mortos. O Euclides da Cunha vai observar tudo isso, só que ele não vai poder escrever as impressões dele no jornal. O jornal que é a notícia de que Canudos foi destruída de forma exemplar pelas grandes tropas do exército. Por conta disso, depois de voltar para São Paulo, o Euclides da Cunha vai escrever um livro chamado Os Sertões, que é um livro belíssimo e uma das maiores obras para você entender a formação do Brasil. Canudos foi destruída, até a última pessoa. E a gente vai começar a perceber que é essa a postura desse governo oligárquico com a população mais pobre. Elas representam um incômodo. E esse incômodo ele vai ser resolvido. Nem que seja na bala. Dando continuidade às revoltas populares que a gente vai estudar, vamos falar da revolta da vacina, tá? Que é uma revolta que acontece em 1904 na cidade do Rio de Janeiro. Pelo nome, você já sabe que ela está relacionada a alguma questão de saúde, né? De vacinação. Vamos lá. O Rio de Janeiro, nesse período, está passando pela reforma lá da Belle Époque, lembra? O Rio de Janeiro ainda é a capital do Brasil e estão tentando fazer com que o Rio de Janeiro pareça uma cidade europeia. Avenidas largas, grandes casarões. E para conseguir fazer isso, eles vão ter que, demolir construções, reorganizar, a estrutura urbana. E isso vai dar na cara de quem? Da população mais pobre, que vivia, por exemplo, em cortiços no centro da cidade. Esses cortiços vão ser demolidos, as pessoas vão ser simplesmente expulsas para essa reforma acontecer, para esse progresso acontecer. A reforma do Rio de Janeiro, na verdade, ela mascara uma contradição muito forte de miséria na cidade, de miséria urbana. Na capital do país, onde você está tentando construir uma cidade no estilo europeu, você simplesmente afasta, varre para longe esses pobres. E onde é esse longe? Os morros. Quem já foi no Rio de Janeiro deve conhecer ali a Cinelândia, que é onde tem o Teatro Municipal, o Museu de Belas Artes e a Biblioteca Nacional. Ali, uma região central, você tinha vários cortiços que foram demolidos para a construção do Teatro Municipal, por exemplo. Vamos lembrar também que essa população empobrecida está sofrendo muito com aquela política que a gente viu econômica do Campos Salles, do Fundilô, que vai acabar
com os empregos nas cidades, que vai acabar com o dinheiro circulando. Somado a isso, você tem uma campanha sanitarista muito forte para acabar com as doenças epidêmicas no Rio de Janeiro. Por exemplo, a febre amarela e a varíola. E quem vai ser chamado para lidar com isso? Um carinha conhecido, né? Chamado Oswaldo Cruz. Que hoje em dia tem até universidade com o nome dele. Aqui em São Paulo. Faculdade Oswaldo Cruz. Esse sanitarista, ele vai fazer uma campanha de vacinação. Uma vacinação obrigatória. E como é que funciona a campanha dele? Ele vai mandar alguns sanitaristas até a casa das pessoas falando: oi, a gente veio vacinar você. A pessoa vai olhar para a casa e falar: não sei o que é isso, nunca ouvi falar, você vai embora da minha casa. E a rejeição era tão grande que aí o Oswaldo Cruz começou a mandar os sanitaristas com policiais juntos. Os policiais começaram a invadir as casas e obrigar as pessoas a tomarem vacina. Aí eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Pensa essa situação. Essas pessoas estão sendo expulsas das suas casas. Essas pessoas estão empobrecidas. A gente está falando de um período onde, por exemplo, as mulheres não podiam mostrar nem o tornozelo. De repente vem alguém, invade a sua casa, obriga você, né, segura você para injetarem um negócio no seu corpo que você não sabe o que é, fazem o mesmo com sua esposa, o mesmo com seus filhos e vão embora. É óbvio que você vai ficar puto. É óbvio. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que é uma vacina, você não sabe o que ela faz, você não sabe o que ela funciona. Não existia uma campanha de conscientização da importância e da explicação do que é uma vacina. É simplesmente vai vacina e vai embora. Não é à toa que durante 4 dias vai explodir a revolta da vacina no Rio de Janeiro. De um caráter extremamente popular, Timão e Ô. Durante 4 dias, o Rio de Janeiro vai estar o caos. Vão saquear a loja, vão quebrar bondinho. A população mais pobre está brava, para não falar outra coisa. E por que ela está assim? Porque ela está jogada à marginalidade. O descaso com ela leva a essa situação. Junto, a partir do momento que eclode, isso aqui, veja bem, não é um movimento organizado, é um movimento espontâneo, por isso esse caráter extremamente popular. Não houve, né, um grande planejamento. Foi tipo, mano, a população chegou no limite, começou 1, começou 2, começou 3, e saem das casas e vão chamando. E essa revolta, né, ela é muito rica em material iconográfico, principalmente por causa dos jornais. A gente vai falar a ação deles daqui a pouco. Quando isso eclode, né, quando essa revolta popular eclode, junto com ela vão surgir outras bandeiras. Vão os operários levantando bandeiras comunistas e anarquistas, os militares florianistas que também vão se sublevar. De repente, mano, o Rio de Janeiro tá o caos, e todo mundo muito puto, acontecendo várias coisas. Só que as tropas do governo federal vão chegar, vão, né, tranquilizar na base da bala a situação, vão prender um monte de gente e vão acabar com a revolta. Acima de tudo, a revolta da vacina é importante pra gente entender, né, de forma mais clara como essa, até na própria cidade, até na própria capital do Brasil, no momento, você lida com a questão da população mais pobre. E mais uma vez a gente vê a importância dos jornais nisso, né? Como é que os jornais reproduziram, contaram sobre a revolta da vacina? O que foi a revolta da vacina para os jornais? Primeiro, é uma revolta de um povo violento e perigoso e que tem que ser constantemente controlado e vigiado. Foi uma revolta que, na verdade, foi um planejamento de agitadores profissionais. E quem são agitadores profissionais para eles? Comunistas, anarquistas, qualquer coisa com ista, no final, para ele é agitador profissional. E, né, por exemplo, esses membros do exército que se sublevaram, eles são irresponsáveis e devem ser punidos por isso. Né, porque inflamaram essa agitação popular. Você tem vários livros sobre a revolta da vacina, você tem um de um historiador, Nicolau Shevchenko, muito bom, pequenininho, mas muito legal, se alguém quiser se interessar mais para ver. E é isso. Uma revolta extremamente popular. Timão e Ô quebrou tudo. Beleza? Galera,
nossa primeira aula sobre revoltas populares, beleza? Eu ia fazer mais um vídeo falando das outras que vão acontecer, que é, né, como eu falei, um período muito rico de revoltas. Mais uma vez, prazer inenarrável ter você assistindo o nosso vídeo. Por favor, não esquece lá do like do vídeo, se valeu a pena, se inscrever no canal e principalmente compartilha com seus amigos. E a gente se vê. Obrigado.